Seja bem-vindo a mais um Rosadas Cash. E hoje eu vou provar para você que não adianta nada você baixar preço do seu supermercado se você não entender como funciona aqui, ó, a mente do cliente. Bora que o podcast vai ser bastante profundo e espero que vocês consigam tirar bons insights aqui para melhorar seu resultado. E a gente está nesse podcast, como sempre, aqui com o nosso membro já, que não é mais um membro, se tornou agora membro efetivo do nosso podcast, Jamerlin Matos! Obrigado, Leandro, obrigado. E o assunto hoje é de extrema relevância, né? Exatamente. Não adianta baixar preço, né? Para muitas pessoas, elas acham que só vende se baixar preço, né? E não é isso, né? Não é isso. E aí vou já abrir logo a pergunta aqui com o seguinte. Em vez da gente entrar primeiro na mente do consumidor, vamos entrar na mente do dono do supermercado. Porque a maioria dos donos do supermercado acha que baixar preço é a única forma de vender mais. Porque é a única coisa que ele consegue enxergar de estratégia que o concorrente está fazendo. Então ele olha o concorrente e fala assim, ele está vendendo mais barato que eu, XYZ. E ele não entende o que tem por trás daquela estratégia. Tem alguns alunos meus que muito vira e mexe e falam assim, fulano está vendendo todo dia tais itens abaixo do custo. Só que o cara tá olhando abaixo do custo dele, né? Ele não sabe se o cara tá comprando mais barato. Ele não sabe se o cara tem verba de trade. Ele não sabe se o cara tem o fornecedor tá pagando em cima do selinho ou do sellout dele a diferença do que ele tá colocando de preço. Ele não sabe se o concorrente dele tá pegando o preço, toda a composição de bonificação, de verba e tal, que ele está recebendo de todos os produtos e está botando isso especificamente naqueles itens que ele está promovendo. Então, só que a única coisa que ele enxerga é preço. E aí ele não entende que aquele cara, ele está compondo um monte de estratégias para que a estratégia promocional seja só uma forma de atrair. Que, inclusive, esse negócio de promoção funciona no Brasil, tá? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, eles trabalham com cupom de desconto, não é promoção, é cupom de desconto. Se botar promoção lá, não vende. Tanto é que o Walmart, a ideia deles é preço baixo todos os dias. Ele veio pro Brasil, preço baixo todos os dias, não funcionou. O brasileiro não compra isso, o brasileiro quer tomar vantagem, né? Quer ter a falsa sensação de estar levando vantagem. Então, a estratégia promocional não é para aumentar a venda, para você crescer volume de venda com isso, é estratégia para atacarejo. Para o supermercado, ele usa a promoção para trazer o cara para dentro da loja. O cara entrou lá, o cara vai rodar, aí a estratégia é fazer o cara rodar na loja inteira, ver tudo, e aí o cara sai lá com 50% mais itens que ele não veio comprar. Ele sai lá com coisas que ele não veio comprar e, obviamente, todas aquelas têm margem. A promoção só serviu para o cara entrar dentro da loja. E aí o supermercado hoje acha que fazer promoção é uma maneira de ter volume. Aí o que ele está fazendo é só fazendo um monte de promoção, jogando a margem toda para baixo e não entendendo o jogo. Porque o jogo é 70%, 80% ali do que ele vende dentro da loja é não promocional, 20%, 30% é promocional, então você vai fazer promoção para atrair. Só que a loja inteira tem que ter toda uma estratégia de composição para o cara sair com mais produto que ele veio comprar. É isso já. Dono do supermercado, hoje o papo é estratégia, né? E Leandro é o cara da prática, já falou aqui. Se você quer o nome bonito para a estratégia do Walmart, é EDLP. Everyday Low Price, ou seja, todo dia preço baixo. E quando a gente fala do composto de price, né, o Leandro está falando sobre uma estratégia high-low, ou seja, onde alguns produtos vão estar extremamente baratos e outros vão estar altos. Isso é estratégia, pessoal. O que o Leandro fala de uma forma muito clara é o que os grandes estão fazendo, levaram anos estudando e a gente aqui está falando isso na nossa linguagem. Vai ser mais fácil, imagina se eu uso esses termos, ele não vai conseguir entender. Exatamente, entendeu? E aí eu te pergunto, Leandro, a gente viu, você falou aí excelentemente a questão da mente do dono do supermercado. Vamos fazer o inverso. Agora, o dono do supermercado ele já entendeu que o papo hoje é de estratégia, ele vai ter que ver um montão de coisa. E agora, como é que o dono do supermercado ele começa a entender a mente do cliente? O que ele normalmente ignora, ele não acha que é importante, mas é importante para o cliente. Então, eu recentemente fui contratado pela P&G para fazer uma ação lá com eles de publi, né? E, nossa, foi muito legal que eu acho que eu pagaria para a P&G para estar lá, né? Eu recebi para estar lá, mas eu pagaria para estar lá. Eles começaram a pesquisar um monte de coisa sobre experiência de compra e hábitos de consumo das pessoas.
E aí eu tive vários insights, é legal esse podcast aqui pra gente fazer, e quem não segue ainda a P&G no Instagram, vou deixar o link deles aqui, e se vocês não estão comprando os produtos da P&G, compra, os caras realmente fazem um negócio base, eles eliminam os produtos que tem repudio de consumidor, ampliam os itens que tem, então os caras estão olhando o consumo de verdade, então faz muito sentido ter os produtos deles, obviamente usando as estratégias que a gente vai comentar aqui hoje. Vou falar de uma primeiro, tá? O que eles perceberam? Se o cliente ele leva mais de 10 segundos para achar um produto, ele vai comprar menos. Ou seja, se você conseguir fazer com que o cliente leve no máximo 10 segundos para encontrar um produto, ele dobra a cesta de consumo. Então eles pegaram lá, em cima de uma pesquisa densa deles lá, e identificaram que em média o consumidor compra 2,24 produtos por cesta. E que quando o cara acha o produto em menos de 10 segundos, ele vai comprar 4,48, 2,24, vai comprar 4,48, ou seja, ele dobra a cesta de consumo se ele achar o produto em menos de 10 segundos. E quando eu falo de 10 segundos, se você tiver uma loja grande, não é o tempo dele entrar na loja, é quando ele chega na seção para procurar. Então eu fui lá, cheguei na seção de cereais. Eu quero achar eu quero achar o milho de pipoca para micro-ondas sabor bacon. Tem que levar 10 segundos na hora que eu entrei na seção para achar esse item. Se eu levo mais de 10 segundos para achar, eu provavelmente vou comprar menos produtos na loja. Então, o layout certo, a exposição certa, os destaques dos produtos para diferenciar e ficar mais fácil do consumidor identificar é parte da estratégia para você poder aumentar as vendas. E para você conseguir sair necessariamente dessa guerra de preço. O segundo insight que eles tiveram lá, que para mim foi incrível, é que o produto de limpeza e perfumaria está na maior parte das cestas dos consumidores. Mas os consumidores não colocam, muitas das vezes, esses itens na lista de compras quando eles vão para os supermercados comprarem. Caraca, legal. E aí, o que eles perceberam? Que você precisa lembrar o consumidor de comprar isso. E aí isso não dá para você simplesmente botar esses itens no encarte misturado com os produtos, como, por exemplo, eu recomendo de fazer. Então, os produtos de perfumaria e limpeza, o ideal é que você tenha um dia específico para ele, ou uma semana específica para ele, ou um box separado dentro do seu encarte, ou um encarte específico dizendo, esse aqui é só para limpeza e perfumaria, porque isso vai aumentar o consumo, porque a maioria das pessoas consomem, compram, estão na maior parte das cestas, mas o cliente não lembra de comprar. Se você entrar no supermercado, você vai ver que o setor onde menos tem movimento são esses dois setores. Então tem menos movimento. Porém, se eu criar a lembrança deles, eles vendem muito mais fazendo isso. Então, outro insight incrível que teve lá, que eu acho que faz muito sentido para vocês. Teve um terceiro insight. Nos atacarejos, eles perceberam que você precisa mapear os produtos que as pessoas compram em maior volume e quantidade. E esses produtos precisam ter em caixa do lado de fora, de baixo. E aí, ele mesmo, o próprio CMO lá da P&G, falou, porque eles visitam a loja também, né? Incrível, né? O cara CMO da P&G vai pra loja pra ver como é que funciona. E aí, ele falou que dentro da loja, e aí tinha uma foto dele lá na loja, ele teve um senhorzinho que foi abordado, e o senhorzinho era um lojista, e ele estava tentando comprar os produtos. E aí, quando ele foi comprar, inclusive o Downy, ele comprava 2 caixas. E ele não queria pegar as unidades abertas, ele precisava da caixa fechada, que é melhor para ele carregar, inclusive, no carro, ou na picape, ou no caminhãozinho dele. E aí ele pediu a caixa. Aonde está a caixa? No aéreo. Aí tem que esperar vira a empilhadeira, fechar o corredor, subir a empilhadeira, pegar a caixa, descer, separar, subir a empilhadeira de novo, botar, abrir o corredor e sair. E aí leva mais de 10 segundos para fazer isso. E aí o que eles perceberam? Que uma das formas de aumentar a venda, por exemplo, nos atacados, é você ter esses produtos que são vendidos com maior volume para os clientes de atacado mesmo, terem embaixo em caixa fechada ou em fardo fechado. Então, é uma sacada que na época que a gente fez um trabalho lá na Casa Coqueira, muitos anos atrás, que, gente, inclusive se vocês são do Rio de Janeiro, não deixem, e vocês são lojistas pequenos, têm lojas pequenas, não deixem ir na Casa Coqueira, super recomendo. É uma empresa incrível, tem preço muito bom e tem uma variedade incrível. Então, um abraço para vocês da Casa Coqueira, tamo junto. E aí a gente, inclusive, era uma boa prática para a própria Casa Coqueiro fazer isso, trabalhar com itens e fardos fechados embaixo, para que você facilitasse a vida desse consumidor que compra em atacado, desses lojistazinhos pequenos que compram em atacado.
Então, isso foi um terceiro insight. Eu vou falar de outros insights, mas vamos continuar o papo, mas aí daqui a pouco eu falo os outros insights que teve lá. Só que isso foi na P&G. Então, isso tem tudo a ver com estratégia, com ciência. As pessoas acham que o supermercado é um negócio de achismo, e não é. Existe ciência por trás de muitas das coisas que acontecem dentro do supermercado, e o podcast hoje, o Rosadas Cash, vai ser exatamente sobre isso. A gente vai falar sobre várias coisas científicas para você entender um pouquinho sobre como isso é aplicado no dia a dia aí da tua loja. Beleza. Você já até falou um pouquinho, né? Mas depois eu vou voltar, vou te perguntar de novo sobre isso. Mas existe preço certo? Eu também ouço muito essa pergunta. Existe preço certo? Como o dono ele pode chegar a ter essa sensibilidade, né? Ah, eu tô muito caro, eu tô rasgando, o preço tá bom. Existe preço certo? E como o dono saber? Existe uma Cara, estratégia? não existe preço certo. Agora, o consumidor, ele sabe preço de algumas coisas. E aí, esses produtos, como a gente vende commodity, ou seja, o mesmo arroz tio João que eu vendo numa loja é o mesmo arroz tio João que eu vendo na outra, o cara não tem diferença de qualidade, não tem diferença de tamanho, não tem diferença de sabor, é o mesmo produto. E aí a gente está disputando preço no mesmo produto. Então, o cliente vai por preço. Agora, você tem lá um alho, o seu alho é mais robusto, é melhor, é um alho de CAT maior e tal, ele tem uma qualidade melhor, vai fazer diferença para o consumidor. Se o preço daqui está mais barato, você está um pouco mais caro, mas o seu produto é de mais qualidade. Então, no hortifruti eu consigo brigar a qualidade. Sim. Agora, na mercearia, não, porque é tudo a mesma coisa. O mesmo molho de tomate predileto que eu compro aqui é o mesmo molho de tomate predileto que eu compro lá. Então, qual é a diferença de um para outro? Preço. Então, a pessoa vai te marcar por preço. E aí, qual é o ponto? Você não precisa estar barato em tudo. O cliente não sabe o preço de tudo. Isso que eu ia perguntar. O cliente só sabe preço em torno de 67 produtos, que eu chamo de produtos notáveis, vários big players também chamam de produtos notáveis. Os produtos notáveis, a gente estabeleceu uma lista básica de 67 itens, porém, ele pode ser calculado. Existe uma fórmula matemática para calcular. A gente criou isso porque a maior parte dos sistemas não tem essa informação, mas os produtos notáveis é baseado em, se eu não me engano, são 3 ou 4 critérios. Um dos critérios é a participação dele dentro da categoria. O outro critério é a participação dele dentro das cestas de consumo, ou seja, você tem que olhar cada cupom dele e ver quanto aquele item participa em cima de cada cupom que vende dentro da sua loja. E você também tem que olhar a participação dele dentro da loja inteira. Então, quantidade de cupons dentro da categoria e da loja inteira. São 3 informações. E eu tenho a quarta informação, é que você tem que olhar qual é a elasticidade de preço daquele produto. Ou seja, conforme eu baixo o preço, quanto sobe de venda em cima daquele produto. Quando eu subo o preço, quanto reduz a venda daquele produto. Elasticidade de demanda. É isso, elasticidade de demanda. E aí essa elasticidade de demanda, que é baseada no preço, você consegue ter noção do notável. Porque se um produto, quando eu aumento um pouco o preço, a venda cai drasticamente, ele é um produto que o cliente sabe o preço, por isso consome menos quando tem mudança de preço. Cara, eu tô explicando tecnicamente como é que funciona. E aí o que a gente fez? A gente identificou um padrão no Brasil de quais são os produtos notáveis e entendeu que o produto notável está ligado a um tipo de produto específico mais a marca de um produto específico. Então, não é só sobre o produto. Por exemplo, arroz é um produto notável, que os clientes sabem o preço ou de 1 quilo de arroz, se for uma região que vende a quilo, ou de 5 quilos de arroz, se for uma região que vende a 5 quilos. E aí o cara sabe o preço do arroz, mas o cara sabe o preço de todos os arroz? Não, o cara sabe o preço do arroz que ele mais consome na região. Então aqueles 1, 2, quiçá 3 marcas de arroz mais vendidos naquela cidade, ou naquela região, naquele distrito, ele é notável a percepção do cliente. Então esses itens você tem que acompanhar a concorrência. O que é acompanhar a concorrência? Eu posso estar mais barato, e aí eu estou seguindo a linha de estratégia de ser o mais barato em relação à concorrência. Eu posso estar o mesmo preço, e aí é onde eu vou disputar com o cara outras coisas além de preço, mas eu não estarei fora de preço. Ou eu posso estar um pouco mais caro, considerando que eu serei mais caro que a concorrência, porém eu vou tentar vender outras coisas para o cara, que é comodidade, facilidade, vender para ele qualidade em outros produtos, mas eu vou estar trabalhando um pouquinho mais caro que a concorrência. Ou eu vou vender conveniência, e eu vou trabalhar bem mais caro que a concorrência, mas nivelado ali mais ou menos a mesma proporção. Por exemplo, uma loja, você entra numa loja de posto de gasolina, é uma loja de conveniência. Você não espera que a litro de coisa esteja barato, você espera encontrar o produto que você quer.
para comprar rápido e ir embora. Então você não tá olhando o preço, você só quer o produto para poder consumir. Então, é óbvio que se você baixar o preço, que for um produto notável dentro da loja de conveniência, ela vai vender muito mais aquele produto. E eu provavelmente vou atrair mais clientes por causa disso, seguindo a mesma loja do supermercado. Só que a loja da conveniência é uma... Só para você entender, uma média de loja de conveniência, a loja de conveniência tem que ter margem de bruta sobre venda de pelo menos 40%. Enquanto uma loja de supermercado vai ter uma média de 30%. Então, uma loja de conveniência consegue estar 10% ali, 10% a mais de margem em relação à concorrência, ou seja, se eu considerar crescimento, a margem da conveniência é em torno de uns 30 e poucos por cento, 33% acima da margem normal de um supermercado. Beleza. Então, entendendo isso, existe estratégia sim por trás e muitas vezes você não está olhando. Então, você não precisa estar barato em tudo, você precisa estar barato em algumas coisas e você precisa entender qual é a diferença. E a maneira, existe um método para fazer isso, chamado análise da competitividade. Como é que é feita a análise da competitividade? Eu pego a lista desses notáveis, que são 67 itens básicos, mas como alguns itens vai ter uma ou outra marca, dá em torno ali de uns 70 até uns 100 no máximo. E aí, aqueles itens que não são os 100 mais vendidos, por exemplo, na boa parte do país, leite ninho é produto notável e tá na curva B, tá? Só pra vocês entenderem aí, pra você não se perder. Então, eu vou lá, vou colocar, Leandro, mas aqui eu sou do Nordeste, Recife, é Camponesa 200 gramas. Eu sei que é Camponesa 200 gramas. Mas eu tô falando porque na maioria do Brasil a marca é essa. Beleza. Aí eu vou pegar esses itens, que são os notáveis, e vou fazer uma pesquisa com a concorrência. E aí, como é que analisa a competitividade? Quanto desses itens eu estou no mesmo preço ou mais barato que a concorrência? A média que você tem que atingir é 80% desses itens. Então, vamos dizer que você faz sua pesquisa com 100. Em 80% dos 100 itens que você pesquisou, você tem que estar no mesmo preço ou mais barato que a concorrência. O que você vai fazer? Você vai lá e vai ajustar, porque você vai descobrir que tem alguns itens que você vai estar muito mais barato que a concorrência. Que você precisa fazer, você dá para dar uma subidinha e melhorar a margem. Vai ter itens que você vai estar mais barato um absurdo, R$1, 50 centavos, e aí você tem que ir lá e ajustar e diminuir um pouco essa diferença. Você não precisa estar tão mais barato, você tem que estar um pouco mais barato. É isso. Eu tenho que segurar o Leandro aqui, porque a gente está conversando de estratégia e... Eu não posso ficar contando tudo, né? E esse podcast aqui, acho que o pessoal vai voltar um montão de vezes... Para tentar entender o que eu estou dizendo. Para tentar entender, porque aqui é estratégia na veia. E tem que segurar o homem aqui. Vou fazer mais uma pergunta, mas já até com medo, né? A gente está falando sobre estratégia, né, pessoal? Então, o que acontece? Leandro, o que faz uma promoção dar resultado de verdade? Nossa, tem um monte de variável. Tá, eu vou tentar explicar algumas coisas. O pessoal vai voltar mesmo para ouvir de novo, né? Eu vou tentar explicar algumas coisas para o cara poder entender. Ainda sobre preço, né? Muita gente, você chega na loja e o preço tá tipo R$2,97. E eu não sei que raios de pessoa, eu até sei, mas eu vou falar assim só para você entender. Que definiu que você tinha que botar o preço com final 7. Alguém disse, e eu... Vendo o produto na internet, se olhar, a maioria dos produtos na internet tem final 7. Porque alguém disse que o produto terminado com final 7, o cliente lembra o preço. E aí ele tende a comprar mais. E isso é uma falácia. É uma mentira. Não existe prova científica que isso é verdade. E eu procurei, gente, no mundo inteiro. E não achei nada que comprovasse cientificamente que o final 7 aumentava a venda de uma loja. E aí, eu fui pesquisar sobre o final 9. Então, um produto que termina R$2,99. E aí, o R$2,99 tem uma composição de preço que é o seguinte. Aí tem pesquisas científicas no Brasil e no mundo sobre isso. Todos os produtos que terminam em 9 é como o cliente esquecesse as coisas. Então, por exemplo, o produto de R$2,90 e 9 é 2 e pouco, não é R$3. Tanto é, quando eu mudo a cada decimal, parece que ele é um produto que custa R$3, que custa R$2,99. O R$3, a distância entre R$2,99 e R$3 é 1 centavo. Mas parece que a distância é uma percepção de quase R$1. Quando bota o 9, o cérebro tende a dispensar a casa decimal. É isso. E existe pesquisa científica comprovando isso, no Brasil e no mundo inteiro. E aí, quando eu vi, eu falei assim, cara, por que a gente é idiota o suficiente, burro? Aí eu falo, dono do supermercado é burro. Aí o nego fica chateado comigo quando eu não falo isso. Porque dono do supermercado é burro. Porque ele não sabe isso. E aí, quando eu pego... Gente, olha só.
Só para você entender, eu pego um produto de R$ 1,99, e eu tiro 3 centavos dele. Vocês já fizeram essa conta? 3 centavos dividido por 1,99 vai dar 1,5%. Quanto é que dá de lucro no final do mês? 5%. 1,5% dividido por 5% dá 30% do seu lucro no ralo. Isso num produto mais barato. Nos mais caros faz menos diferença. Mas, cara, na média, a gente já fez essa conta. Dá entre 0,5% a 1% da sua margem vai embora por causa de uma idiotice que você faz, que é não terminar com 9 e terminar com 7, com 8. Não faz diferença. O cliente não enxerga. Se você botar 1,98, o cara botar 1,99 para o cliente, é o mesmo preço. Ele não enxerga como se você estivesse levando vantagem de estar com, teoricamente, o preço mais barato. Por que eu tô te dizendo isso? Porque eu quero que você melhore suas margens. Então, isso é uma das coisas da promoção, respondendo Nossa, agora as perguntas é tudo longa, vai ficar respostas todas longas, né? A outra coisa que você pode fazer para promoção é você... Tudo que a gente chama de produto notável, que são os produtos que o cliente tem percepção de preço, são os produtos que você tem que promover. O que atrai o cliente? O produto que ele sabe quanto custa. E eu tô dizendo que é mais barato do que ele sabe quanto custa. Então, isso atrai o cliente. Então, as promoções precisam ser em itens que a gente chama de produtos notáveis. A outra coisa que a gente percebeu é que o encarte dá muito mais resultado quando os produtos estão misturados do que quando os produtos estão organizados. Ou seja, limpeza, perfumaria, mercearia doce, mercearia salgada, macarrões, cereais, hortifruti, açougue. Porque, assim, quando você faz o encarte, nem todo mundo consome tudo. Por exemplo, na minha casa, eu até como fora de casa isso, mas dentro de casa a gente só consome arroz integral. Eu não consumo arroz branco. Então, se você faz uma promoção de arroz branco, não me atrai. Faz sentido? Faz sentido. Tá, você vai lá e faz promoção de cerveja. Eu não bebo. Então, a promoção, por mais que você dê cerveja, pega uma cerveja que custa R$3 e bota a cerveja a 99 centavos, você vai fazer aí na tua loja? Eu não tô nem aí. Não vou na tua loja. Então, por isso, os produtos do encarte, você tem que conseguir botar os itens e acertar o que eu consumo para eu me sentir motivado de ir no supermercado e fazer a compra. Faz sentido? Faz sentido. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa botar os produtos misturados, porque muitas vezes o cara, se você fizer um encarte lá com 2, 3 lâminas na internet, o cara não vai passar pro lado para olhar o encarte, ele vai olhar, se o primeiro for interessante, ele passa pro lado. Então você tem que ter itens ali que o cara sabe quanto custa, porque ele consome aqueles produtos que são notáveis e ele consome. Então ele sabe ali quanto custa e ele vai ter interesse de olhar as outras coisas que vai fazer ele ter interesse de sair e ir na sua loja poder fazer a compra. Então esses itens são os itens que você tem que colocar no encarte. E aí a outra coisa que a gente identificou para fechar essa parte da promoção são muitos detalhes, eu tô tentando passar alguns aqui para vocês saírem daqui com valor. Se não fizeram, volta e assiste tudo de novo e anota tudo que eu disse. Os produtos de encarte. Você pode fazer a promoção dos mesmos itens, só que você não pode repetir ele de segunda a domingo, porque o brasileiro, o nosso calendário, teoricamente, o primeiro dia é domingo e o último dia é sábado da semana. Mas o brasileiro não pensa assim. O brasileiro, o primeiro dia da semana é segunda-feira, que é o dia que você começa a trabalhar. E o último dia, que é o dia que você para, que acaba a sua folga, é domingo. Então, teoricamente, para 99% dos brasileiros, a semana começa segunda e termina domingo. Então, de segunda a domingo, você não pode repetir o item. E na semana seguinte, é como começasse tudo do zero e você pode repetir os itens que você colocou na semana anterior, mas você dentro da semana você não pode repetir. Ah, Leandro, mas eu posso botar uma cerveja na promoção em outro? Sim, você pode botar Spaten num dia e Brahma no outro, mas você não pode botar Spaten em 2 dias seguidos. Então, nas promoções que você for fazer diárias, você tem que colocar produtos diferentes. E eu já entreguei muita coisa aqui nesse podcast. Isso aí tá ficando complicado. Eu vou parar de fazer perguntas. Eu vou parar de fazer. E aí, então, já que a gente faz na hora vamos fazer aqui o nosso merchan. Eu conheço, eu sei, mas eu gosto de... Você é a melhor pessoa para falar disso. A gente tem um produto para estratégia que atende no mercado. Eu sei que você vai falar de novo no final, mas dá uma palhinha do que eu seria esse produto. Rapidamente, assim, minha metodologia hoje é baseada em um tripé, que um deles é gestão, que o cara vem através da imersão do Supermercado Milionário. A outra dela é estratégia, que é o DLM45, que é o meu treinamento de estratégia, meu curso online de estratégia. E eu tenho um outro curso online, que é a Escola do Supermercado para Treinar Funcionário, que é o tripé das pessoas. Então, gestão, estratégia e pessoas é o tripé ali para o cara poder ter resultado e dar certo. No tripé estratégia,
o que é o que a gente está falando hoje nesse podcast, para o cara conseguir desenvolver, desdobrar, aprender mais, é ele entrar num curso chamado DLM45, que é uma sigla. DLM45, que é dobre os lucros do seu mercado em 45 dias. Então, a gente tem uma metodologia, que é o DLM45, ele é uma metodologia, para poder aumentar o seu faturamento, dobrar seus lucros, muitas vezes dobrar suas vendas. Ali, dobrar os lucros em 45 dias é porque você trabalha despesa, margem e venda para poder melhorar o resultado na última linha. Agora, muitos dos meus alunos da LM dobraram de tamanho. Eu faturava 200 para 400, de 1 milhão para 2, de 3 para 6. Então, é um curso que tem o objetivo de você crescer. E óbvio, né? Alguns crescem 40%, só que o DLM45 ele também é restrito, ele vai te levar até um ponto. Depois disso, você tem que ir para o próximo nível nosso, que é o nosso programa de acompanhamento. Mas depois que você ter resultado, é fácil pagar um programa de acompanhamento, né? Que aí você vai começar a aperfeiçoar a sua gestão. Você já viu que funciona, e aí você vai aperfeiçoar a gestão. Então, entendendo sobre o DLM45, o que você vai fazer para você poder crescer? E como você faz para se inscrever no DLM45? Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas provavelmente as vagas do DLM45 estão encerradas, porque a gente abre turma para eu poder cuidar da turma. Né? Então eu vou cuidando da turma, porque tem umas mentorias dos primeiros 90 dias, eu quero que você tenha resultado rápido, então eu abro e fecho turma, mas você pode se inscrever na lista de espera, porque você vai ser avisado antes da próxima turma, então você coloca aqui os seus dados na lista de espera, nome, telefone, e-mail, e a minha equipe vai te avisar sobre para você poder ter a oportunidade de entrar na próxima turma, aproveitar todos os bônus, descontos e todas as coisas que normalmente a gente faz toda vez que a gente abre uma turma nova do programa DLM45. É um treinamento que tem duração de 3 anos e que a gente sempre abre uma opção do cara se ele quiser comprar para ter acesso pelo resto da vida, vitalício, né? Mas é um programa que o cara tem acesso ali por 3 anos. Que eu nem acho que precisava, porque teoricamente, se o cara fizer tudo certinho, em 90 dias, ele já mudou o cenário da história do cara, já cresceu pra caramba, implementando todas as estratégias que a gente ensina lá dentro. E aí, na descrição do vídeo tem um link, é só clicar aqui e entrar na lista de espera para você não perder a oportunidade quando eu abrir a próxima turma. Pronto, já freiei o homem, depois ele vai falar de novo, mas vamos lá. Aí, quem não quer que o Jean me freie, bota aqui nos comentários, hashtag solta o freio, Jean. Porque o homem tá aqui, tá dando ouro, pessoal. Se vocês, o que está sendo falado aqui para o dono de mercado é ouro. Tá? É ouro porque a gente está falando de estratégia de venda. É isso. Tá? E normalmente, no momento inicial no supermercado, o que mais falta é estratégia de venda. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, baseado nisso, Leandro, vamos lá. Qual a diferença entre uma loja, um supermercado com estratégia e um supermercado no modo tô desesperado, entendeu? Então, o cara que tem estratégia, ele é quem é copiado. O cara que não tem estratégia é quem copia. E aí, deixa eu te falar. Depois de atender quase 11 mil alunos, eu não conheço nenhum que tenha crescido no longo prazo copiando os outros. Não dá. Você pode modelar a estratégia de outras cidades. Agora, se você ficar copiando seu concorrente, você dificilmente cresce na velocidade e no tamanho que você quer. E você nunca vai passar o cara. Você nunca vai ficar maior do que ele. Você nunca vai melhorar teu resultado copiando a estratégia do concorrente. Então você tem que desenvolver a sua própria estratégia. E, cara, você vai ver, a tua estratégia dando certo, a sua loja lotando, a sua loja dando resultado, você será visitado por concorrente. Inclusive, como o café tá caro hoje em dia, não esquece de fazer um cafezinho quando o concorrente entrar lá, oferece um café para ele, tá bom? Mas os meus alunos hoje, uma das maldições que eu crio para a vida deles é que eles passam a ser visitados pelo concorrente exatamente por causa disso. Uma coisa que é muito falada hoje, Leandro, eu sei que também um assunto muito extenso, mas eu acho que do jeito que tu tá inspirado, né? Jornada de compra, tu até falou já um pouquinho pra gente. Árvore de decisão. Que isso também vai impactar a estratégia de venda, né? Diretamente. Isso. Fala um pouquinho pra gente sobre essa jornada de compra, na prática, vamos botar assim, né? Sem usar o termo técnico? Sem usar o termo técnico. Tá, então tá. Na prática, deixa pra mim. Na prática, a jornada de compra do cara começa assim. Tô passando na rua, vejo cartaz de promoção da loja. Paro na loja. Como é que foi para eu parar na loja? Estacionamento, consegui parar na rua, como é que foi? Parei na loja. Vou entrar na loja. Tem carrinho, cestinha para eu pegar? Tem um encarte para poder ver? Entrei na loja. É suja, é limpa, é iluminada? Olhei para o lado, os caixas estão limpos. Entrei na loja.
Como é que estão as pontas? Tem as promoções? Tem algum produto que me interessa? Vou procurar os produtos que eu vim comprar. Vou no Hortifruti, tem coisa podre? Não tem? Tá limpo? Ah, tô procurando um produto. Pergunto para alguém. Essa pessoa me levou até o produto ou só apontou ali para ver se eu consigo achar? E aí rodo, faço as minhas compras e vou no caixa e vou pagar. A atendente me atendeu sorrindo ou me atendeu com aquela cara de bunda de senhor cliente? Tô passando o processo todo. E aí, que é a parte legal. Aí eu passo no caixa, pago e saio. Pego o carrinho e vou até meu carro para poder botar as mercadorias lá. Meu carro ainda tá lá, tá arranhado, tá bom, tá limpo, tá seguro. E vou botar a mercadoria lá. Sou eu que coloco ou alguém da sua loja vai lá para me ajudar a botar? Coloco os produtos e aí eu tenho que devolver o carrinho ou largo o carrinho lá? Como é que é o procedimento de vocês? Porque algumas lojas, com medo do cara roubar o carrinho, botam uma trava, o cara precisa, na hora da saída, te pegar todas as bolsas, que são pesadas, e carregar até o carro. E muitas vezes a pessoa está sozinho e o que ela comprou dá mais do que ela consegue carregar. Tudo que eu falei tem a ver com a experiência do cliente. Se no meio do caminho ele quiser ir no banheiro, deu dor de barriga, o cara tem que dar uma cagada. Aí ele vai no banheiro da loja. Não tem nem tampa na privada para fazer. E nem papel higiênico. Imagina o transtorno e a experiência de compra do cara assim. E ele chega na loja morrendo de sede, não tem água para ele. Então, tudo isso que eu falei tem a ver com a experiência de compra. Você quer sair de disputar preço com a concorrência, mas você não para olhar a cada momento que o cliente interage com a sua loja. E tornar esses momentos incríveis, maravilhosos, legais. E muitas vezes não é sobre investimento, é sobre você ajustar coisas no seu processo, na sua rotina, no que você está fazendo. E aí eu estou falando de experiência de compra. Agora, o consumidor, na hora que ele vai comprar, como eu disse, ele precisa achar o produto em 10 segundos. E aí, a árvore de decisão de compra dele, para cada lugar é diferente. Por exemplo, o biscoito. O biscoito, o cliente não escolhe por marca. Você não fala assim, quero comer balduco. Ele fala assim, quero comer wafer. Aí você vai lá no wafer e você toma a decisão. Ah, vou escolher um da balduco. Ou, eu queria um wafer de chocolate. Aí você vai procurar o chocolate e depois vai procurar o da balduco. Mas na maior parte das vezes a nossa decisão é, quero comer um wafer da balduco e quero comer um wafer de chocolate. Se não tem, vou procurar uma marca que tenha, porque eu quero muito um wafer de chocolate. E aí, dane-se que não tenha da balduco. E aí, quando você vai arrumar a gôndola, você arruma do jeito que eu acabei de falar, que é baseado na árvore de decisão dele. Então, os produtos vão ter que estar separados por tipo, dentro do tipo, por marca, dentro da marca, os sabores. Então, você pode ter uma prateleira inteira de wafer, dos quais estarão separados os wafers por marca, aonde na prateleira, que tem aquela marca, vai estar separado os sabores. A maioria dos mercados não arruma assim, porque os promotores da indústria querem aumentar o espaço do próprio produto para você poder vender mais. E para estimular consumo. Então, o que ele faz? Ele coloca separado por marca. Então, você tem lá dois módulos só de balduco, um módulo aqui de Paraty, um módulo de Piraquê, um módulo... E é isso. E aí, qual é o problema disso? É que, no final das contas, isso vai fazer com que você venda menos. Agora, mas a indústria está me pagando pelo espaço. Então tá tudo bom, faz conta, né? O dinheiro está valendo a pena, a perda de venda que eu estou o produto arrumado diferente? Porque para o consumidor, aí fica assim, por exemplo, os wafer fica ali na terceira prateleira e como cada módulo tá uma marca, eu tenho que andar o corredor inteiro para escolher o wafer. Aí sabe o que vai acontecer? Se o cliente entra por aqui, vai vender mais do wafer daqui. Se o cliente entra por lá, vai vender mais do wafer de lá. E você vai fazer com que ele não ache o produto. Porque ele olha o wafer e vê se só tem balduco. Ele falou, nossa, só tem balduco aqui. Ele não tá olhando que pra frente tem os outros. Aí ele vai pegar o balduco. Só que ele tá chateado com você, porque ele não queria o balduco, ele queria outro. A próxima vez ele vai em outro... de escolha, a próxima vez ele vai em outra loja, porque ele vai falar, lá não tem o wafer que eu gosto. Eu comprei o balduco porque era o que dava. Alguns produtos o cliente não vai fazer isso. Alguns produtos o cliente simplesmente vai embora. Por exemplo, se você não tem uma Coca-Cola, ele vai embora. Ele vai em outra loja. Ele larga o carrinho e vai comprar em outra loja. Porque ele não vai se dar o trabalho de ainda ter que passar no caixa, pagar, ter que ir para outro mercado para comprar. Perfeito. Então, alguns produtos você perde o cliente, alguns produtos ele substitui. Só que a substituição também faz com que você, no longo prazo, você perca o cliente. Então, prestar atenção na jornada dele, entender as árvores de decisões de cada setor para você fazer o layout de maneira inteligente baseado nisso, vai fazer com que necessariamente você melhore
a venda e melhore o resultado da sua loja, sem necessariamente brigar por preço. A promoção é pro cara entrar. Depois que ele entrou, tudo que eu falei tem que estar funcionando. A composição ali de cada coisa dentro da jornada dele, a árvore de decisão tem que ser rápido, o cara achar os produtos que ele está procurando de maneira simples, rápido, para você estimular consumo do que ele não estava procurando. Então o cara veio comprar uma torrada, aí ele foi lá comprar a torrada. No meio da torrada tem um cross de geleia. E qual é a geleia que tá lá? A mais cara. O cara fala assim, nossa, eu vou levar essa geleia de framboesa. Tá com vontade, vai lá. Mas ele não veio comprar geleia de framboesa, mas ele foi estimulado ao consumo da geleia, mas ele tinha ido comprar torrada e a geleia de framboesa vai vender. Então as geleias muitas vezes não vendem, mas se você botar perto da torrada, onde é uma coisa que o cliente que come torrada todo dia vai lá para comprar torrada, ele vai acabar levando a geleia porque ela tá próxima e tá ali na linha de visão dele. Por isso, inclusive, você vai botar a torrada em cima, e a geleia ali no meio, assim, ó, na cara do gol dele, que é a linha de visão, que é a linha mais importante ali da loja. Então, na hora de você arrumar, você também tem que pensar isso. Quais produtos, qual marca que eu vou colocar na linha de visão? O que eu colocar na linha de visão é o que mais vai vender. E é o que eu vou mais estimular consumo. Então, muitas vezes, você, na hora que for arrumar a marca, você não bota a mais vendida ali na linha de visão. Eu vou botar com a que tem a melhor margem. Porque eu vou estimular o aumento do consumo do produto, que eu tenho uma margem de lucro. Assim eu consigo vender mais, ainda melhorar ainda a minha margem de lucro. Então, arrumar uma loja é pensar com inteligência. Se você não faz assim, não tem resultado. Então, por exemplo, a gente está fazendo agora uma consultoria internacional lá para uma loja em Cabo Verde, né? E estou fazendo uma consultoria individual com ela, né? E aí eu estou estudando os hábitos de consumo de Cabo Verde, na África, ou seja, o que eles consomem. Tanto é que eu conversei com ela e falei assim, qual é a comida típica? O que vocês comem todo dia? E aí, eu não sei se vocês sabem, mas farofa, né? Não existe fora do Brasil. A farofa é brasileira. E aí eles não comem farofa, óbvio, porque só tem farofa no Brasil. Só o Brasil que inventou moda de pegar lá a mandioca, a farinha de mandioca e botar lá e fritar a farinha. Botar um baconzinho. Botar um baconzinho, aí vai tendo as variações brasileiras. Mas farofa só tem aqui. Então o que eles consomem lá? Porque os notáveis, os produtos que o cliente tem percepção de preço, estão ligados a consumo. Então você tem que entender ali como é que é o consumo. A gente pegou os dados lá para fazer essa conta matemática que eu falei de chegar nos notáveis e logo eu vou ter a mesma metodologia que eu tenho no Brasil para a África. Olhando os notáveis, arrumando, eles não se preocupam com isso. E aí, como essa loja me encontrou, ela vai inovar, provavelmente vai engolir a concorrência inteira e vai crescer pra caramba, porque ela vai estar trabalhando de forma mais inteligente, usando técnica e não achismo. É isso. Você falou de uma coisa, Leandro, a gente tá falando de estratégia de venda, então a gente acaba tendo que falar isso com muito temor. Você falou de uma coisa que foi muito importante. Qual a importância se você tem um número, eu sei que você tem um número, cross dentro da loja? O que ele vai impactar na minha promoção, no resultado da minha loja? A gente está falando de estratégia de venda. O que o cross... A gente já fez algumas pesquisas e identificou o seguinte. Se você implementar os cross todos, por quê? Entre 50% a 60% das pesquisas científicas que eu achei sobre o assunto, entre 50% a 60% do consumo do supermercado, ele é feito por impulso. Ou seja, o cara foi lá para comprar um leite, mas leva outros itens porque a loja foi organizada e arrumada para o cara se sentir obrigado de levar outras coisas. Então, a maioria das pessoas entra no supermercado e vão levar mais produtos. Ou seja, 50% do consumo de um supermercado, ele é feito por impulso, né? Por produtos que não estava na lista do produto, o cliente acabou levando por causa disso. E aí que está a característica legal desse negócio, né? Se o cliente ele leva as coisas por impulso, o que eu tenho que fazer é estimular o consumo das coisas fazendo cross. Por exemplo, a P&G lançou uma gilete feminina para usar no corpo, com uma lâmina melhor, com mais lâminas, com uma coisa que quando passa que não machuca, não dá alergia e tal, porque a mulher usa a gilete no corpo todo, né? O homem usa mais na barba, mas a mulher usa no corpo todo. Inclusive eu descobri que a população que é da classe Jay-Z, né? Eles usam a gilete para usar no corpo todo, né? Então, isso é uma coisa que eu não sabia. A outra coisa, tipo 70% usa no corpo todo. Eu falei, gente, é sério? É sério. A outra coisa que eu não sabia era que a maioria das mulheres usam a gilete do homem, que normalmente é a gilete mais simples. Então ela usa a gilete no corpo, por isso boa parte das mulheres tem problema de alergia por causa da gilete. E aí o que você vai fazer para estimular consumo? Você vai pegar a gilete,
e botar próxima da onde? De uma área onde muitas vezes a mulher se depila. E aí você bota no absorvente. Então a mulher, todo mês, absorvente é recorrência, né? Sim. Então todo mês a mulher tem que comprar absorvente. E aí o que você faz? Você pendura no absorvente. É a nova Gillette que saiu da P&G, específica para feminina, que é inclusive com deixa um cheiro melhor, tem toda uma condição lá que eles fizeram, um estudo para isso, e você vai pendurar ela ali do lado. A outra coisa que o nego não vê, por exemplo, é que a mulher, ela sangra todo mês e ela tem muita alergia por causa disso. Então as mulheres normalmente casam com o absorvente e elas não trocam, não escolhem qualquer um. Elas vão procurar o que ela precisa. Elas querem comprar ali o que ela precisa. Então o absorvente é um setor que você tem que ter mix dele. Porque senão eu perco a compra da cesta inteira da mulher. Se ela chega lá e o absorvente que ela quer não tem, ela vai embora, comprar em outro lugar, se isso for uma urgência para ela. Então é importante, por exemplo, no absorvente você ter variedade boa em cima disso. Beleza. Não fugindo da resposta que você falou. Então o cross ali vai ajudar muito na venda. Eu normalmente recomendo que você tenha pelo menos 100 cross na sua loja. E esse cross ajuda a subir a venda em pelo menos 10%. E ajuda a subir a margem em até 2%. Então, sua margem sobe, sua venda sobe, porque 50% do consumo vem de produto que o cara compra por impulso. Então, você tem que estimular isso daí por impulso. Alguns falam assim, mas fica feio aquelas fitinhas penduradas. Bota lá o clip strip, bota lá que é o chamado fita cross, porque o supermercado é um negócio que não é para ficar bonito, é um negócio para vender. Então ele tem que vender. Para vender, bota pendurado lá, que você vai ver que vai estimular o consumo deles. Você pode botar chocolate, por exemplo, no absorvente, porque é um período que a mulher fica ansiosa e ela consome mais chocolate. Se botar o chocolate lá, vai vender o chocolate por impulso. Cara, eu vejo as lojas que tem fita cross, a maioria delas são com a fita cross furada. E aí você entra para um outro problema. Você começa a ter ruptura nos produtos que você bota no cross. Sim. E muitos deles, por você não criar um processo de abastecimento para isso, eles ficam sem preço e ficam desabastecidos. Então você precisa montar um cross bem definido e ele precisa ser mapeado. É mapeado mesmo. Primeiro corredor, são tais cross. Segundo corredor, tais cross. E botar um checklist diário para verificar. Tá abastecido, tá precificado. Tá abastecido, tá precificado. Em cada corredor. Em cada parte da loja. Isso vai ajudar você a melhorar teu resultado. Porque não adianta também você dizer que tem cross, chega lá, o troço tá desabastecido. E a maioria das lojas que eu vou, as fitinhas são todas vazias. As pessoas não têm política de abastecimento. Elas se preocupam em abastecer as pontas de gôndola, mas não se preocupam em abastecer o cross, que é uma coisa que dá margem e aumenta a venda. Então, se você fizer um trabalho bom de cross, sua venda vai subir pra caramba. E a sua margem também vai subir em cima disso. Tô convencido, vou refazer o treinamento de estratégia. Aonde eu encontro esse treinamento? Então, para você fazer o treinamento de estratégia da LM45, as inscrições, provavelmente, onde você está assistindo agora, devem estar encerradas, mas você pode entrar na lista de espera. Então, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Entra na lista de espera do LM45, que assim que a gente abrir a próxima turma, você vai receber todas as condições, maneiras, promoções, o bônus que você vai ter acesso para isso daqui. Tá? Então, você fala de marketing também? A gente fala de marketing, a gente fala sobre um pouquinho da parte financeira, mas bem pouco, para o cara ter o básico ali para poder fazer. O básico lá sobre liderança, RH e tal, bem básico, mas o foco é melhorar a margem, melhorar a parte de vendas, e a gente são várias aulas sobre vendas, explicar sobre dia a dia, sobre como que você faz para atrair clientes para dentro da loja, como é que você faz, quais as ações comerciais que você faz. As pessoas, festival de pizza, festival de lasanha, festival de não sei o quê, festival de padaria, de rotisseria, ações que você vai fazer no hortifruti, na padaria, no açougue. Tem as receitas das coisas que eu tenho que fazer festival lá? Tem as receitas, as coisas que você vai fazer festival. Tem tudo pronto, né? Então é um passo a passo bem detalhado para você poder melhorar a estratégia na sua loja. E aí o que você precisa fazer? É só o link aqui e espero que você tenha gostado desse Rosadas Cash. E a pergunta é, você está fazendo isso tudo que a gente falou e tinha várias outras coisas, tudo que eu falei é baseado em ciência, teste e pesquisa. A pergunta é, você está fazendo isso aqui porque você tem que sair da zona do achismo e entrar na zona de fazer as coisas que realmente têm embasamento científico para ser feito. Quem só acha não tem resultado. Você precisa fazer as coisas que são baseadas em estratégia. Tudo que eu ensino é baseado em teste comprovado em várias lojas de vários tipos de região diferentes. Porque eu tenho alunos em todas as regiões do Brasil, em vários tipos de região, em vários modelos de lojas diferentes. Então, é só aplicar. E assim, não confie em nada que eu falo. Só pega tudo que eu ensino aqui na internet e aplica. Mas não esquece de voltar aqui para agradecer, porque eu tenho certeza que o teu resultado vai melhorar. Tamo junto, vamos pra cima e até o próximo Rosadas Cash. Até! Valeu!